Lucas 12, 16 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Senhor, continues a falar conosco, e desta feita, Pai, uma vez mais através da sua palavra, da ministração da palavra do Senhor. Que não seja eu a falar de mim mesmo, mas o teu Espírito Santo a nos ungir e nos usar para falar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, não a palavra de um homem. Para falar uma palavra que seja dentro da bibliologia, não dentro da axiologia, Senhor. Não dentro da filosofia, mas dentro da tua palavra, de fato, de verdade. E que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. E que a tua palavra nos acerte em todos os sentidos. Acerte a nossa vida em todos os sentidos. Que a tua palavra tire de nós tudo que não provém do Senhor e acrescente em nós tudo que é de ti para a tua glória. Repreenda todo o espírito contrário à tua palavra, que ela tenha vez, que ela tenha voz, que ela tenha livre acesso entre nós. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, amém e amém. Pode sentar-se, amados, por gentileza, em nome de Jesus. Bom, queridos, então, como prometido, nós vamos ministrar esta noite sobre os temas mais importantes da vida. Eu vou falar sobre os 3 temas mais importantes. Primeiro, a própria vida. Segundo, a morte. E terceiro, a eternidade, ou a vida após morte, ou a vida pós-morte. É sobre isso que gostaríamos de pregar nesta noite. Dizem que um jovem pastor foi pastorear numa igreja e que nessa igreja tinha muitos catedráticos, tinha advogados, como aqui tem alguns, tinha médicos, tinha administradores de empresa, ou de empresas, como aqui tem, tinha pedagogos, tinha especialistas, pessoas que passaram por faculdades. E esse jovem pastor, sabendo disso, foi aconselhar-se com seu pai, um pastor já idoso e jubilado ou aposentado, e disse: pai, eu não sei nada sobre direito, como que eu vou falar para advogados? Pai, eu não sei nada sobre medicina, como que eu vou falar para médicos ouvindo? Pai, eu não sei nada sobre administração de empresa. E ele foi falando: eu não sei nada sobre profissionais da mente, como que eu vou falar para psicólogos? Eu estou preocupado em dirigir essa igreja com tantos catedráticos. E o pai olhou para ele e disse: meu filho, faça uma coisa, pregue tão somente a palavra.
a palavra de Deus. Pregue-a a tempo e a fora de tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Quer seja oportuno, quer não, mas pregue a palavra, porque é a palavra que médicos, que psicólogos, que advogados, que faxineiras, que pensionistas, que todo crente, que todo homem precisa ouvir. A palavra. E nesta noite eu queria pregar para vocês, os catedráticos, sobre os temas mais importantes. Primeiro, vida. Depois, morte. Vocês vão entender por quê. E depois, vida após morte. Ou eternidade. Em primeiro lugar, um dos 3 temas mais importantes da vida. A vida. A vida propriamente dita. A vida propriamente dita e viva a vida. Eu quero falar sobre a vida, eu vou ter aqui espiritual, emocional e material. Mas eu vou começar com a vida material. A vida emocional. E depois sobre a vida espiritual. Que para mim é mais importante, mas eu vou deixar por último aqui, nos subtópicos da vida. Do nosso primeiro tema. Em primeiro lugar, a nossa vida, para resumi-la, ela pode ser dividida, me dá outro microfone, em 3 vidas. Vida material, valeu, vida emocional e vida espiritual. Bom, a primeira vida, a vida material, é a vida física. E a vida natural é a vida biológica. E você precisa... Aliás, hoje eu vou ter que ser mais rápido nesse subtema, porque hoje o tema da escola dominical foi esse, né? Seu corpo. Sem você praticar o culto ao corpo, mas você cuidar da sua saúde. Foi dito hoje aqui que a saúde é mais importante que a estética, mas que o ser humano se dedica muito mais à estética do que à sua saúde. Mas cuide da sua vida física, aliás, do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, depois 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se cuide. Aliás, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, parte A diz assim: cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. E da palavra e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Aliás, Paulo está dizendo para Timóteo: cuida de ti mesmo, está incluso também a sua vida física, a sua saúde. Até porque ele já tinha dito, ou melhor, no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 18, ele fala para Timóteo cuidar da sua doença estomacal. Ainda diz, se não me fala a memória, 5,18, talvez você está aí, ou 17, né? Ele diz para, não tome somente água, mas também um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades do estômago. 23, né? Está lá. E então Deus está dizendo: olha, cuide da sua vida física, da sua vida material, sua agenda, não extrapole. Estou sempre dizendo, eu faço 6 a 8 coisas, preciso diminuir algumas coisas. Hoje foi um dia de um meio lazer, né? Mais ou menos uma meia folga, mas enfim, a gente precisa. Até Deus descansou, Gênesis 2:2, até Jesus passeou, João capítulo 10, versículo 23, parte A, né? Saiba que seu corpo está limitado ao tempo, ao espaço e às circunstâncias. Cuide da sua vida material, da sua vida física, da sua saúde, também da sua estética, é verdade. Cuida da sua vida financeira, né? Agora, em segundo lugar,
Eu gosto essa eu oro a palavra, aprendi com, aliás, um dos grandes livros que eu já li, um best-seller, da pastora Valnice Milhomes, orando a palavra. E todo dia pela manhã, quando eu acordo já assim, orando a palavra. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Celebremos a vida, porque a vida é boa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Pastor, mas minha vida não tem sido boa. O pai levou o filho para passear numa trilha e havia lá uma caverna, que tem algumas aqui antes de Maricá, para quem gosta de trilha. E o filho falou que ele viu que ele falava, ouviu que ele falava, e a voz dele era repetida, né? Ecoava. Aí o pai falou, fala qualquer palavra. O filho falava, pai. Aí voltava, pai. E o filho fez alguns testes, toda vez que ele falava, repetia. O eco vinha repetir suas palavras. Ele falou, pai, o que é isso? O pai explicou, mas disse para ele, isso aí também simboliza, meu filho, a vida. Ela te devolve tudo que você manda para ela. Eita. Se a sua vida não tem sido boa, talvez porque você não tem sido boa para ela. Porque já dizia o poeta, é bonita e é bonita, amém? É a vida, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mas segundo lugar, irmãos, a vida emocional. Você é um espírito, você tem uma alma, você habita no corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, você precisa cuidar também da sua alma, você precisa cuidar dela. Era a terceira de João, capítulo 1, versículo 2. Paulo diz assim para o seu amado companheiro de ministério Gaio: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma. Oh, que maravilha ter a alma próspera! Mas às vezes muitos não os têm, as têm. Salmo 42, versículos 5 e 6. Olha o que disseram os filhos de Coré, que escreveram e assinaram esse salmo. Porque estás abatida, ó minha alma? Tem alma próspera, mas tem alma também abatida. Pode ser que Deus esteja falando para alguma alma abatida aqui nesta noite. Mas aprenda com os salmistas. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele fala com a alma e ele pergunta para ela, e ele responde para ela. Olha isso aqui, olha. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, meu Deus. Verso 6, meu filhote. Falei 5, 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no Outreiro de Mizar. Eu tenho usado essa tática, porque ninguém está livre, isento, de ter a alma abatida, de ser surpreendido, sobreassaltado por uma tristeza. Verdade ou mentira, mas eu procuro lembrar do que Deus já fez na minha vida, de onde Ele me tirou, para onde Ele me trouxe, aonde eu estou e para onde Ele está me levando. Eita! Faça isso, você vai ver se não vai dar certo. E procure falar com a sua alma. Ei, por que você está abatida? Epa, espere em Deus, eu ainda louvarei. E louve ao Senhor. Terceiro tipo de vida. Aí, 8:23 já. É a vida espiritual. A vida espiritual é a mais importante. Vamos falar 3 delas aqui, Natan? 3 delas num texto só. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, ao capítulo 3, versículo 2, 14, até o capítulo 3, versículo 2. A gente vai invadir o capítulo 3, terminar o capítulo 2, diz assim, ora, o homem natural, tá vendo, não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual, julga todas as coisas,
mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora capítulo 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, ou seja, não sois espirituais. Natan, no caso aumenta esse ar, meu filho, bota para o 24. O ar está muito frio aqui em cima de mim, está me dando um calofrio na garganta. Então o homem espiritual é aquele que se dedica às coisas espirituais, que busca o Espírito Santo e as coisas espirituais. Nós sabemos quais são, não precisamos esmiuçá-las. Vocês sabem: oração, palavra, congregação, adoração, comunhão, jejum, por aí vai. E nós nos tornamos espirituais. Olha aí, Natan. 1 Coríntios ainda, capítulo 14, versículo 37, depois Gálatas 6, 1. Diz assim ainda Coríntios: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconhece ser mandamento do Senhor que nos escreve. Então, amados, nós precisamos, na verdade, já preguei sobre isso aqui também, priorizar nossa vida espiritual. Ela é mais importante, porque a vida espiritual é a sua vida vertical. A vida espiritual é a sua vida, você e Deus, é o seu a sós com Deus. Quer ver uma diferença que quase ninguém fala? Uma coisa é minha vida ministerial, minha vida pastoral. Minha vida ministerial, minha vida pastoral é eu e vocês, sou eu e vocês. Agora a minha vida sacerdotal e a minha vida espiritual, aí sou eu e Deus, é diferente. Grave isso. Sua vida ministerial é você e os outros, mas sua vida espiritual, sua vida sacerdotal é você e Deus. E primeiro, sabe por quê? Tem 50 pastores abandonando a igreja, largando a igreja diariamente no Brasil? E sabe por que tem centenas deles tirando a sua própria vida? E você sabe disso? Porque estão se dedicando mais à vida ministerial, à vida pastoral, do que à vida espiritual, do que à vida sacerdotal. Estão muito preocupados com a igreja, esquecendo dele e Deus. Segundo, isso serve para qualquer um de nós, obreiros ou não, membros também, ovelhas e pastores, pastores e ovelhas. Amém? Priorize sua vida espiritual. Gálatas 6, 1 diz assim, tá aí. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Amém? Se tem uma das 3 vidas da sua vida que você tem que investir primeiro, é a sua vida espiritual. Eu vou explicar por quê. Aliás, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz: sejam íntegros em tudo, integrais, inteiros em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Porque o espírito é você e Deus, a alma é você e você, e o corpo é você e os outros, sua vida material. Quando você está bem com Deus, sua vida espiritual, você está bem consigo mesmo, sua vida emocional. E quando você está bem consigo mesmo, você está bem até com os inimigos. Até os animais, até os pets percebem, sentem. Mas quando você não está bem com Deus, quando a sua vida espiritual não está bem, olha, geralmente você não está bem com você mesmo. E quando você não está bem com você mesmo, você não está bem com ninguém, nem com a sua esposa, nem com seu esposo, nem com seus filhos, nem com seus pais, nem com seus pets. Entendeu? Porque assim, é de cima para baixo, é de cima para dentro, é de dentro para fora. Então priorize sua vida espiritual, depois sua vida emocional e também sua vida material. Segundo tema mais importante da vida é a morte.
É morte. Pastor, é morte? É. Você vai entender por quê. Aliás, qual é a coisa mais certa na vida mesmo? Qual é? Não tem mais nada tão certo na vida como a morte. Nada. Você nasce com a certeza de que você vai morrer. Não sabemos o dia nem a hora. Mas vamos. Salvo a igreja do arrebatamento. A gente sabe disso também. É uma igreja teológica. Não é isso? Então eu quero separar a morte também em 3 partes. Aliás, são só as que temos: morte espiritual, morte física e morte eterna. Morte. Vamos começar pela... Não, temos que começar pela espiritual. Mas o que é morte espiritual? Morte espiritual é a temporária separação de Deus ainda na vida física, ainda no corpo humano. Você está morto sem Jesus, você está morto espiritualmente falando, sem Deus. O homem sem Deus, sem a vida que é Jesus, João 1,4, Natan. Depois João 14,6. O homem sem a verdadeira vida que é Jesus está morto. Aliás, Efésios 2, 1 a 5. Efésios 2, 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eita! Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Perdão, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5, meu filho, e estando nós, de novo, mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça foram salvos. Você sabe que quando Deus falou assim para Adão e Eva: o dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal dela comer, certamente morrerás. Assim que Eva e Adão comeram da fruta proibida, desobedeceram a Deus, o pecado foi este, eles morreram espiritualmente, que foi a separação de Deus. Tanto que se escondem de Deus, Gênesis 3, lá do 6 ao 8, por trás das árvores do jardim. A primeira morte que eles enfrentaram foi a morte espiritual, porque pecaram. E o pecado, segundo Isaías capítulo 59, versículo 2, é a única coisa que faz separação entre nós e Deus. E o pecado nos mata espiritualmente falando. O homem pecador, quanto mais o homem pecador consciente, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele é um cadáver ambulante. Ele é um morto-vivo, ele é um defunto adiado. É isso. Pastor, é verdade que Adão e Eva também começaram a morrer fisicamente falando? Ah, sim, começaram. Porque ali entrou o tempo. Eles começaram a envelhecer. Vocês sabiam disso? Eles começaram a envelhecer, começaram a adoecer, até morrer. Adão com 930 anos. Mas a primeira morte é a morte espiritual, que é a separação em vida de Deus. É a separação do homem de Deus. A segunda morte é a morte física. É quando chega a hora, é quando o martelo bate, é quando Deus chama, é quando o anjo da morte vem, aí não tem jeito. Aí não tem rico, não tem pobre, aí não tem culto, não tem inculto, aí não tem branco, não tem negro, aí não tem americano, não tem africano, aí não tem jeito. Chegou, bateu a porta, ela vai entrar. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, que é a morte física, vindo depois disso o juízo. Aí que a gente vai falar depois da morte eterna.
Então a morte tem 3 mortes. Primeiro é a morte espiritual, assim como a vida tem 3 vidas. A morte tem 3 mortes. A morte espiritual já falamos. A morte física é quando o teu espírito e tua alma deixam teu corpo. Ah, pastor, mas a medicina diz que a verdadeira morte, ou a morte final, não é a morte cardíaca, é a morte cerebral. Não interessa. Pode ser cerebral, pode ser cardíaca, pode ser o que for, mas é quando o teu espírito e tua alma juntos deixam o teu corpo toma o pó, porque ele é pó e ao pó voltará. Amém? Então vamos lá? O homem sem Jesus, que é a verdadeira vida, que é a vida eterna, está morto em seus delitos e pecados, a morte espiritual, separação temporária de Deus, e morre nesse estado da morte física, ele vai sofrer a última morte, que também é conhecida como segunda morte, que é a morte eterna. Aí não tem jeito, porque a morte eterna é a morte pós-morte, é a eterna, conforme diz no nome, separação de Deus. Pastor, como assim? Então, se o homem estiver morto em seus delitos e pecados, Paulo falou para os Efésios: vós estáveis mortos em vós. Você, nós estávamos mortos antes de Jesus nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente falando, mas aí aceitamos o Senhor da vida. Eita! E Ele nos salvou, Ele nos deu vida juntamente com Ele pela graça, somos salvos. E aí não passamos mais a ser mortos espirituais, mas viver em novidade de vida. Mas se um homem sem Jesus, se um homem pecador quanto mais, morre em seus delitos e pecados, morre fisicamente falando, estando em morte espiritual, ele vai enfrentar, me perdoe a redundância, eternamente a morte eterna, que também é conhecida como segunda morte. Coloca aí, Natan. Vamos para Apocalipse, tentar nos manter nos versos. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, depois capítulo 20, versículo 6 e 14, depois 21, 8, se der, senão a gente repete. Diz assim, olha, uma das grandes promessas para os salvos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá dano da segunda morte. Eita! Nós não sofreremos essa morte eterna, porque estamos vivos em Cristo. Porque vivemos para Deus, já não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Conseguiu pegar os outros textos, meu filho? Apocalipse 26 e 14, depois 21, 8. Diz assim a palavra: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, ou o inferno eterno. Eita! Apocalipse 21, 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, viu, irmãos? Deus não trabalha e não gosta de covardes. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A morte eterna. Para nós, deixa eu só contar uma história. Eu quase sempre conto essa história quando eu faço cerimônias fúnebres. Eu queria, confesso a vocês, nunca mais fazer nenhuma. Aliás, quando eu era pequeno, vocês já sabem o porquê, né? Eu dizia assim:
Tem uma coisa que eu não vou querer ir, é enterro. Eu só vou no meu, e mesmo assim eu vou carregado. Eu dizia isso. Aí Deus me chamou para ser pastor. Já fiz dezenas e dezenas e dezenas e dezenas, nem sei se centenas, de cerimônias fúnebres. Aí eu conto essa história, eu gosto de contar essa história. Um menino de 5, 6 anos perguntou à mãe: mãe, o que é a morte? Como é que você vai explicar o que é a morte para um menino de 5, 6 anos? E a mãe falou assim: meu filho, a morte, eu vou te explicar uma história. Você ontem à noite estava tão cansado, você brincou tanto, você correu tanto, você viveu tanto, meu filho, que você, no final do dia, você dormiu no sofá da sala e todo jogado no braço do sofá. Mas seu pai te pegou no colo, te transportou para o seu quarto, te colocou na sua caminha quente, te cobriu e ali você ficou. Você dormiu na sala, todo torto, e você acordou no quarto. Isso é morte. A gente dorme aqui para acordar ali. A gente dorme na terra para acordar no céu. A gente dorme num lugar para acordar no outro. A gente dorme para os homens para acordar para Deus e com Deus. Eita! Isso é morte. Para os santos, para os salvos. Mas para os perdidos, também dorme num lugar. Dorme aqui. Para acordar, sabe aonde? Vamos lá? Terceiro tema mais importante da vida: a eternidade. Coloca aí, Natan. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Depois Mateus 25, 46, se não me falha a memória. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda fala assim, Deus ainda aconselha, porque Ele te deu o livre-arbítrio e respeito, o livre-arbítrio que Ele mesmo te deu. Ele fala assim: mas escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família e a tua descendência. Vamos lá em Mateus? É isso mesmo. Mateus 25, 46 diz assim: olha, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Pós-morte, portanto, uns vão para o inferno de fogo eterno. Os justos, salvos, os santos vão para a vida eterna. Vamos lá? Falar então desses dois subtemas, dessas duas subtemáticas, do último tema mais importante da vida, que é a eternidade ou a vida pós-morte. Vamos lá? Inferno. É o futuro lar para aqueles que recusaram a salvação dada gratuitamente por Cristo Jesus. O inferno é o futuro lar daqueles que não quiseram a Jesus, que não reconheceram como Senhor e Salvador da sua vida. Porque eu já disse aqui, vou repetir, Paulo geralmente falava, escrevia nas suas 13 cartas paulinas, a maioria das vezes, ao invés de falar Jesus Cristo, ele escrevia Cristo Jesus. Pode observar isso. Porque Jesus quer dizer Salvador. Mateus 1, 21, então. E muitos querem Jesus como um Salvador, muitos só querem Jesus, mas não querem Cristo, que quer dizer Messias, que também significa Senhor. Porque Jesus como Salvador, então o diabo queria se salvar de todas as mazelas, inclusive do inferno eterno.
Mas só terá Jesus como Salvador aqueles que os tiverem também como Senhor. Porque como Salvador Ele nos salva, mas como Senhor nós o servimos. Não que a salvação seja pelas obras, a gente sabe disso. Bom, vamos repetir. Repetindo hoje, né? Hoje é a primeira vez. Efésios 2, 8 a 10. Vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. 9. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque nós somos feitura dele, criado por Deus de antemão, para que andássemos nas boas obras. O crente pratica boas obras não para se salvar, mas porque ele é salvo. Você não é salvo pelas obras, você é salvo para as obras. Amém, amados? Portanto, Cristo Jesus ele precisa ser Senhor na sua vida. Porque aqui nem o crente Roberto Carlos já ouviu falar, né? Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vai para o inferno. Aliás, uma das maneiras de garantir o céu é não querer ir para lá sozinho, mas é tentar levar muitos, o máximo, com você. Primeira morada eterna, morada dos que negaram a Jesus. E não vai para o céu, e não vai para o céu quem peca menos. Não vai para o céu quem se arrepende mais. Arrependimento e perdão. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas o contrário também é verdadeiro. O que Deus separou, não junte o homem. E o que Deus ajuntou, não separe o homem, Deus ajuntou algumas coisas, como arrependimento e perdão. Eita, como fé e obras. Tiago 2,17, aí muito mais, mas isso é outra mensagem. Vamos lá, livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Depois Mateus 11, 23, diz assim Provérbios: para o sábio há o caminho da vida, que leva para cima, a fim de evitar o inferno lá embaixo. Eita! Depois de Mateus 11 até 23, põe aí Marcos 9, 43 adiante, diz assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. De novo, tá? Descerá. O pastor está dizendo que o inferno é lá embaixo? Não, quem está dizendo é Deus. É a sua palavra. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Aí Jesus continua a falar de algumas outras cidades, né? Mas é isso, Marcos, olha assim, olha, se a tua mão te faz tropeçar, corte-a. Pois é melhor entrar de maneta na vida do que tendo as duas mãos irem para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aí continua: se o teu pé te faz tropeçar, corta, ou melhor entrares na vida eterna aleijado, do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca, ou melhor entrares no reino de Deus com um dos seus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Pastor, já me perguntaram, eu evangelizando, tá? E deixa eu te dizer, para as igrejas light, para as igrejas água com açúcar, para as mensagens, os mensageiros água de salsicha, para os coaches, para os psicodélicos, para os massagistas, massageadores de ego, né? Que não pregam sobre o inferno, nem sobre o céu, só sobre vitória, só sobre prosperidade. Você vai comer o melhor dessa terra, Deus está preparando um carro novo, uma casa. Deixa eu vos dizer que Jesus falou no seu evangelho, registrado por 4 evangelistas, porque não são 4 evangelhos.
É um evangelho só, Marcos 1:1, princípio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou mais no inferno do que no céu. Vocês sabiam disso? Jesus falou mais no inferno do que no céu. Para nos advertir, nos orientar, não ir para lá. Ele está dizendo, na estrada da sua vida, eu vou botar várias placas para você não ir para o inferno. Eu vou te mostrar o caminho, que é o próprio Senhor Jesus. Mas a escolha é sua. Aí eu conversando com uma pessoa, falando sobre o Senhor Jesus, falando sobre esses temas mais importantes da vida, a morte e a eternidade, ou a vida após morte. Ele disse assim, pastor, e se a gente morrer, acabou? E se não houver céu nem inferno? E se não houver vida após morte? Aí eu paro de beber, paro de fumar, paro de cheirar, paro de adulterar. Comecei com um homem já de avançada idade não, já continuo dando meus pulinhos e tal. E se a gente para com tudo isso, entra dentro de uma igreja, não bebe, não fuma, não joga, não adultera, não faz, não acontece, aí morreu, acabou, não tem céu nem inferno. Eu falei, então vamos lá. E se houver céu e inferno? Ele, não, na possibilidade de não haver. Eu falei, então bom, vamos lá, olha só. Você parou de fumar, você parou de beber, você parou de cheirar, Deus te libertou de tudo isso que só te faz mal. Para tua vida emocional, eu nem falei de espiritual, porque ele tá na possibilidade de não haver céu e inferno. Para a tua vida material, para a tua vida física, biológica, para a tua saúde, para a tua vida intelectual, para a tua vida moral, para a tua vida social, só te faz mal. Você não perdeu nada. Nem com adultério, pastor. Rapaz, você não vai perder nada. Você é casado, curta a vida com a tua mulher. Você vai evitar mulheres de rua, você vai evitar problemas, até porque se uma só já dá trabalho, né? Eu tenho que me conter, irmão, me ajude. E você vai evitar doenças venéreas, você vai evitar. Deixa eu falar uma coisa. Eu disse para ele, e vou dizer para todos aqui que estão ouvindo, os que ainda vão ouvir e ver, né? Nada pior do que uma vida dupla. Eu atendo centenas e centenas de pessoas anualmente, né? Você divide tudo. Você se subdivide. Você é metade de uma, metade para outra. Metade do seu dinheiro é para um, metade do seu dinheiro é para outro. Metade da sua atenção para um, metade da sua atenção para outro. Metade do seu amor é para um, metade do seu amor é para outra. Metade do seu tempo é para uma, metade é para outra. Você é um homem metade. Você é um meio homem. Eita! Aí eu continuei. Mas vamos lá. Você não perdeu nada. Só largou coisa ruim. Só coisa ruim, irmãos. Droga é boa? Se a droga fosse boa, o nome não seria droga. Aliás, sabe por que o drogado se droga? Porque a vida dele é uma droga. E a vida é a droga dele. Não me ensinar não, você o que é isso? Porque o dia mais morto da semana é terça-feira. O que mais existe aqui mesmo, segunda sem lei. Já ouviu terça sem lei? Nunca ouvi. Terça é o dia mais morto da semana. Aliás, aqui os bares fecham terça-feira. Eu já me vi terça-feira, no inverno, chuvoso, com frio, indo na boca para buscar droga. Sabe por quê? Porque a minha vida era uma droga e a droga era a minha vida. Mas depois que eu experimentei Jesus, a dose mais forte, eu nunca mais precisei me drogar. Porque Ele é a alegria que a cocaína não pode me dar. Porque Ele é a paz que a maconha não pode me dar. Amém? Então você largou tudo de ruim. Sua vida vai estar boa, qualidade de vida, paz. Goza a vida com a mulher da tua mocidade, conforme diz Eclesiastes, Cantares. Bom, enfim. Agora eu vou te perguntar. Você me perguntou. E se você morrer e há céu e há inferno? E eu creio em todas as minhas entranhas na palavra do Senhor que há. E aí você vai passar a sua eternidade. E não vem com aniquilismo, com universalismo, que Deus é amor. Aliás, Deus, pelo seu amor, Ele criou os céus. E pela sua justiça,
Ele fez o inferno. Eita! E se houver? Ele falou, aí, e aí? Segunda, morada eterna. A minha, a tua, a nossa morada eterna. E os céus dos céus. Livro de João 14, 1 a 3. Depois a gente vai para Apocalipse 21, de 1 a 8. Diz assim, João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou. Não é se eu for, como diz a corrigida, não. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos receber para mim mesmo, para que onde eu estou, onde eu estiver, estejais vós também. Apocalipse 21, 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, a igreja ataviada, a noiva sem ruga, sem mácula, virgem pura, para o seu noivo, da parte de Deus. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eita, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, nós já lemos esse aqui, vamos repetir: aos incrédulos, aos que não creram no Senhor, aos que não quiseram crer nele, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, que adoraram ídolos, tiveram outros deuses. E qualquer coisa que você dá mais tempo, mais valor e mais atenção, porque a Deus pode ser seu Deus, pode ser seu celular, pode ser seu time de futebol, pode ser sua novela, pode ser seu carro automaníaco, pode ser seu dinheiro materialista, pode ser. E todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mais dois textos da Colossenses 1:5. E 1 de Coríntios. Valeu. E 1 de Coríntios 2:9. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste, pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho que é verdadeiro, o Evangelho que é verdade, o verdadeiro Evangelho, não o outro Evangelho. Prega o céu e prega o inferno. Bom, tem teólogos que dizem que esse texto não tem a ver. Mas eu sei de uma coisa: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para os que os amam. Mas, irmãs, deixa eu te dizer uma coisa, as meninas. Infelizmente, tem um texto que diz que as mulheres não estarão no céu. Eu já rio por antecipação. Apocalipse 8:1 diz assim a palavra do Senhor: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Por cerca de meia hora. Impossível. Silêncio. Onde tem mulher por cerca de meia hora. Brincadeira à parte.
estaremos todos lá, porque para o Senhor não há homens nem mulheres. Eu termino com uma história. Um tio ia visitar a irmã, o cunhado e os sobrinhos. Eu não sabia onde era, no interior. Uma cidade pequena, na verdade. E deram endereço, na época não existia os caminhos eletrônicos para chegar. E ele foi de boca em boca, pegou um ônibus, desceu. E nada de achar a casa. Mas a irmã pediu um dos filhos, sobrinho, para ir até o tio. E encontrou o tio, meio que perdido. E disse assim: tio, o senhor está pertinho. Eu falei: eu estou em frente ao cemitério. Aí foi o que nós falamos, que a mamãe te falou, sua irmã, né, meu tio? A nossa casa é logo aquela lá, tá vendo? Olha, depois do cemitério é a nossa casa. A gente pode dar até uma volta. Os que não morrerem, os que forem como nós, na nuvem do arrebatamento, nem pelo cemitério passarão. Mas, às vezes, a gente, para cortar caminho, a gente passa por dentro do cemitério, mas a nossa casa fica lá, olha, depois do cemitério. Você entendeu? Depois do cemitério. Depois do cemitério fica a nossa casa, a nossa verdadeira morada, a vida eterna. Os temas mais importantes da vida: a vida, a morte e a eternidade, ou a vida pós-morte. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa palavra possa despertar você para a vida, para a morte e para a vida eterna, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Louvado e glorificado seja o nome.